Isso aconteceu há algum tempo, quando eu tinha 17 anos. Minha namorada, que tinha 16 na época, foi convidada para fazer babysitting para uma amiga da mãe dela. Como havia dinheiro envolvido e estávamos sem grana, aceitamos o trabalho sem hesitar. Chegamos a casa por volta das 14 horas. Nos primeiros momentos, tudo estava tranquilo. Assistíamos televisão e nos divertíamos. Os donos da casa nos disseram que voltariam para casa mais tarde, provavelmente por volta das 20 horas ou 21 horas. No entanto, as horas passaram, e já era 1 hora da manhã, mas eles não tinham retornado. Minha namorada mandou uma mensagem perguntando quando voltariam, mas eles não responderam. Achamos que eles estavam fora se divertindo e que logo voltariam. Antes de aceitar o trabalho, os donos da casa nos avisaram que o bairro era perigoso e nos pediram para manter as portas sempre trancadas. Agora, era muito tarde e a área não era das melhores, então começamos a ficar nervosos porque eles ainda não tinham voltado. Por volta de 1 hora da manhã, ouvi um barulho do lado de fora. Virei para minha namorada, que mexia no celular, e perguntei se ela também tinha ouvido. Não. Você está imaginando coisas, ela respondeu, e eu deixei pra lá. Cerca de 10 minutos depois, fui surpreendido pelo som de vidro quebrando. Um tijolo voou através da janela e caiu no sofá ao meu lado, a poucos metros de distância. Agora, com a adrenalina correndo, e para não parecer fraco na frente da minha namorada, saí para verificar se conseguia encontrar a pessoa que fez isso. No entanto, não havia ninguém lá. Pelo menos foi o que pensei. Do lado esquerdo da casa, havia uma viela que levava ao quintal dos fundos da casa e à casa vizinha. Estava completamente escuro, mas eu, tentando ser corajoso, liguei a lanterna do meu celular para olhar. Quando fiz isso, levei um grande susto, vi uma pessoa com um capuz preto agachada na viela. Ficamos parados, olhando um para o outro. E parecia uma eternidade, até que ele se lançou em minha direção em alta velocidade. Pensei comigo mesmo, de jeito nenhum, e corri para dentro de casa, trancando a porta atrás de mim, com o corpo todo tremendo. Quando voltei, as crianças já estavam lá embaixo, se perguntando o que havia acontecido. Minha namorada estava lá para acalmá-las, dizendo que não era nada, embora fossem suficientemente velhas para entender o que aconteceu se explicássemos a elas. Ela começou a limpar a bagunça, enquanto eu estava no telefone com a polícia, temendo que a pessoa ainda estivesse esperando do lado de fora. A polícia chegou em minutos, coletou nossas informações e nos disse que patrulharia a área, acrescentando que ficaria de olho na casa até de manhã. Cerca de 1 hora depois, a polícia bateu na porta novamente e me fez sinal para segui-los até o carro da patrulha. Quando cheguei ao carro, vi um homem algemado no banco de trás. Foi quando o policial perguntou se ele era a pessoa que quebrou a janela. Eu analisei o sujeito de cima a baixo, e ele correspondia totalmente à descrição que fornecia a polícia. Finalmente, os pais voltaram para casa e estavam, obviamente, preocupados com a segurança de seus filhos. No entanto, eles não pareceram surpresos ao ouvir sobre o que aconteceu. Em vez disso, agradeceram a nós, nos pagaram e fomos para casa por volta das 4 horas da manhã. Alguns dias se passaram até que eu descobrisse mais sobre aquela noite. Descobri que o homem que havia quebrado a janela era o ex-marido da mãe, que estava determinado a machucá-la. Quando ele foi detido, encontraram uma faca em seu bolso. Ainda sinto calafrios quando penso naquela noite. Se eu tivesse tentado ser corajoso e enfrentado aquele cara, com certeza estaria morto ou gravemente ferido. Quando eu era adolescente, costumava fazer babysitting para o meu primo pequeno, Joey. Ele tinha apenas 6 anos naquela época, e eu precisava ficar de olho nele. Numa noite em que minha tia estava fora a trabalho e meu tio, que era policial, estava de plantão durante a noite, cuidei de Joey. Para facilitar as coisas, deixei a porta lateral de casa aberta, caso meu tio precisasse passar por lá para pegar algo ou usar o banheiro.
Por volta das 22 horas, coloquei Joey na cama e, como costumava ficar acordado até tarde, fiquei acordado até aproximadamente 2 horas da manhã. Quando fazia babysitting, me permitiam dormir no quarto de hóspedes no andar de cima, que ficava em frente ao quarto de Joey. Porém, naquela noite, eu estava tendo dificuldade para dormir e estava assistindo vídeos no YouTube com fones de ouvido. De repente, ouvi um barulho alto que me fez parar o vídeo e tirar os fones de ouvido. Fiquei tentando descobrir de onde vinha o som, mas estava certo de que não fazia parte do vídeo. Em seguida, ouvi passos no andar de baixo e assumi que fosse meu tio. Achando que ele havia voltado para casa, saí para cumprimentá-lo, subindo as escadas de maneira silenciosa para não acordar Joey. No entanto, a situação começou a ficar estranha. Quando cheguei ao andar de baixo, percebi que todas as luzes estavam apagadas, e meu tio não estava à vista. Na cozinha, acendi as luzes e chamei, mas ninguém respondeu. Comecei a ficar apreensivo e, para confirmar se meu tio havia voltado, olhei pela janela da frente para verificar se a caminhonete policial dele estava estacionada na garagem. Mas o lugar estava vazio, o que me deixou em pânico. Eu sabia que havia ouvido alguém em casa antes de descer, e para minha surpresa, essa pessoa podia ainda estar lá. Voltei correndo para o meu quarto, peguei o telefone e liguei para meu tio. Durante a ligação, ele instruiu que eu pegasse sua arma embaixo da cama, fosse para o quarto de Joey e trancasse a porta. Enquanto eu seguia suas orientações, permanecia ao telefone com ele. Ele alertou outras unidades por rádio e me disse que estaria lá em 10 minutos. Joey acordou durante toda essa agitação, confuso e com medo, mas fiquei aliviado por ele não ter chorado. Alguns minutos depois, vários carros de polícia chegaram, incluindo o de meu tio. Fomos retirados da casa e esperamos em uma viatura enquanto os policiais vasculhavam cada canto do lugar. Quando meu tio finalmente saiu, não estava sozinho. Ele estava escoltando um homem algemado, mas não consegui ver o rosto dele. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Não era fruto da minha imaginação. Alguém havia estado dentro de casa o tempo todo. No dia seguinte, meu tio explicou que havia prendido aquele homem um mês antes, por dirigir bêbado e posse de drogas. O sujeito não aceitou bem a prisão e fez ameaças sérias a meu tio, jurando vingança contra ele e sua família. Meu tio não levou as ameaças muito a sério, dado seu trabalho lidando com criminosos. Além disso, o sujeito estava indo para a prisão, com uma fiança de $10.000. No entanto, na noite anterior, ele invadiu a casa, e os policiais o encontraram com uma faca e uma corda, escondido no armário no andar de baixo. Até hoje, ainda me sinto desconfortável na casa de minha tia e tio. Cada vez que estou lá, lembro daquela noite com Joey, quando estávamos sozinhos. Na época, eu estava frustrado por não conseguir dormir, mas, olhando para trás, percebo que tive muita sorte em ficar acordado. Se eu estivesse dormindo, nunca teria ouvido o barulho e, provavelmente, não estaria aqui para contar essa história. Há vários anos, fiz um esforço considerável para garantir que minha filha tivesse um celular em uma idade relativamente jovem. Meu ex-cônjuge não entendia realmente por que isso era tão importante para mim na época. Na verdade, eu não conseguia explicar completamente na época, mas tinha minhas razões. Parte disso estava relacionado à minha própria experiência como babá quando eu tinha 14 anos. Eu adorava fazer babysitting para Jack e Diane naquela época. Eles não eram apenas o casal mais legal, mas seus filhos eram adoráveis e muito divertidos. Eles tinham um menininho e um bebê. Jack era motociclista e muitas vezes me buscava em sua Harley, o que era incrível, e sua esposa me emprestava roupas de couro para usar em shows de rock. Eles saíam para festas com frequência, e isso pagava bem. Era como um emprego dos sonhos. Naquela noite, eles estavam todos na balada, e eu fiquei encarregado de colocar o menininho na cama e fazer o bebê dormir. Já era tarde, então eles tinham levado o Mercedes em vez da moto.
Várias horas se passaram, e eram por volta das 2 da manhã, mas eles ainda não tinham voltado para casa. Mesmo verificando regularmente as crianças dormindo, eu também estava ficando muito cansado. Felizmente, eles não se importavam se eu cochilasse um pouco, o que fiz naquela noite. Em certo momento, durante a noite, acordei com um estrondo alto que fez meu coração disparar. Eu não tinha ideia do que havia causado o barulho, e nenhuma das crianças acordou. Fiquei paralisado, alerta máximo, mas permaneci em silêncio. Comecei a pensar que talvez tivesse sido um sonho, mas, por algum motivo, eu estava acordado e aterrorizado. Quando finalmente consegui controlar meu pânico, ouvi a porta de um carro sendo fechada. Olhei pela janela e vi que eles tinham voltado para casa. Fui até a porta da frente para abri-la. Diane entrou, e um lado de seu rosto estava terrivelmente inchado, e ela estava sangrando. Estupidamente, perguntei se ela tinha brigado com alguém. Ela passou por mim apressadamente em direção ao telefone na mesa de jantar e começou a discar. Era um telefone de mesa antigo. Jack entrou logo depois, voando por mim e gritando, agarrou o pesado receptor do telefone da mão dela e bateu-o ao lado da cabeça dela. Em seguida, ele arrancou o telefone da parede. Ela gritou de volta, segurando seu rosto ensanguentado, e ele a atirou contra a parede. Diane cambaleou, sangrando muito, mal reconhecível, mas ainda respirando de alguma forma. Jack me mandou sentar enquanto discava um número no celular. Lentamente, me acomodei na ponta do sofá, e Diane se arrastou até mim, gorgolejando palavras através do sangue na boca, implorando para eu proteger seus filhos. Naquele momento, tudo o que consegui pensar foi que eu também era apenas uma criança. Logo depois, vários amigos de Jack apareceram na casa. Alguns deles disseram que levariam Diane para o hospital. Jack me perguntou se eu ficaria com as crianças, mas no momento em que ele disse isso, Diane começou a gritar que se eu ficasse, ele me mataria. Eu só queria ir para casa, então disse a eles que só queria ir para casa. Um dos caras disse que ligaria para a esposa para ficar com as crianças, e eles saíram com Diane. Jack olhou para mim e me disse para entrar no carro, dizendo que me levaria para casa. Eu não tinha como chamar ajuda nem pegar uma carona diferente. Durante todo o caminho, apenas tentei manter a calma. A curva para minha rua estava no final de uma ladeira. Conforme nos aproximávamos da curva, Jack continuou dizendo que não queria voltar para a prisão e que faria qualquer coisa para não voltar. Eu concordava com a cabeça e concordava enquanto ele tirava o pé do freio e passava direto pela curva. Eu o olhei com horror completo, e tudo o que queria era conversar. Eu precisava me acalmar antes de voltar para casa com meus filhos, certo? Chegamos a uma loja de donuts aberta a noite toda. Ele pediu um café e um donut, comprou algo para mim e passamos mais de 1 hora lá, com ele me dizendo que não era uma pessoa ruim, tentando me explicar como a prisão o havia mudado. Eu estava a menos de 5 quilômetros de casa, mas não tinha como pedir ajuda, e ninguém sabia onde eu estava. Eu apenas tentei permanecer como se estivesse compreendendo a situação e concordando com tudo o que ele dizia. Finalmente, voltamos para o carro e ele me levou para casa. Foi uma das noites mais longas da minha vida. Acordei com uma viatura do lado de fora da minha casa, fiquei sabendo que Diana se recusou a prestar depoimento sobre. Certa de uma semana depois, recebi uma carta dela se desculpando por todo o ocorrido. Sinto muito culpa por tudo e me sinto horrível por ela.